Evangelho, terça-feira da terceira semana do tempo comum, hoje, memória de São Timóteo e São Tito, bispos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda a cidade e lugar aonde Ele próprio devia ir. E disse-lhes: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandália, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: A paz esteja nessa casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: O reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da terceira semana do tempo comum, hoje, memória de São Timóteo e São Tito, bispos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, olha que grande presente a liturgia nos entrega hoje. Ontem celebramos a festa da conversão do apóstolo São Paulo e hoje celebramos os frutos dessa festa. Como assim, padre? São Timóteo e São Tito, para quem São Paulo escreveu 3 cartas que estão presentes no cânon romano, que é na Sagrada Escritura, no Novo Testamento, foram evangelizados por São Paulo e abraçaram a fé a partir da pregação do apóstolo. Podemos dizer de maneira muito clara e inconfundível que eles foram filhos na fé de São Paulo apóstolo. E com 2 testemunhos belíssimos: São Timóteo vindo do mundo judaico, São Tito vindo do mundo grego. Tito, de uma família pagã, se converteu ainda jovem, a partir da pregação do apóstolo, e o seguiu diligentemente, sendo dotado de inúmeras virtudes e também de qualidades humanas, seja no campo da formação, seja no campo do discurso, seja no campo do conhecimento das línguas, tornou-se um grande colaborador de São Paulo. Abraçou de tal forma o anúncio da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que entregou-se por inteiro, lançou-se completamente à missão apostólica. Conheceu Jesus a partir do testemunho de São Paulo e viveu uma profunda experiência de fé. São Paulo, na vida de Tito, foi a ocasião de um caminho para Damasco, pegando a meditação de ontem. Estão percebendo? O apóstolo aparece na vida desse jovem, trazendo a ele um anúncio, o anúncio da ressurreição de nosso Senhor. Mas aquele jovem não recolhe só as palavras de São Paulo, mas recolhem o testemunho do apóstolo. O modo como o apóstolo ama o Senhor que anuncia. O modo como o coração do apóstolo celebra a sua vida e vive por conta da sua fé. O quanto a fé que ele anuncia, que ele apresenta, é acontecimento na sua história. E isso leva Tito a viver não apenas o conhecimento de um anúncio, o conhecimento da revelação, mas a fazer uma experiência com Cristo ressuscitado através do testemunho de São Paulo, através do convívio com São Paulo, seguindo os passos do apóstolo, não apenas ouvindo suas palavras, mas, como meditamos no domingo, aprendendo o modo de vida evangélico, aprendendo a viver como Jesus com o apóstolo São Paulo. Meus irmãos e minhas irmãs, sobretudo,
falo de maneira particular com os religiosos e religiosas, quantos filhos na fé nós estamos ajudando a gerar no seio da igreja? Meus irmãos, de maneira particular, nós, consagrados, nos consagramos não apenas para falar para as pessoas que Jesus ressuscitou, para anunciar o Evangelho e sermos, na vida dessas pessoas, o primeiro testemunho de Cristo ressuscitado. Que no nosso exercício apostólico, missionário, ou seja, que no nosso exercício, como costumamos dizer, pastoral, cada um daqueles que o Senhor ama e escolheu para si e chamou para si, que o Pai lhe entregou, possam conhecer no nosso testemunho de vida e na nossa forma de vida e, sobretudo, na nossa relação durante esse anúncio, esse acontecimento pastoral e apostólico, possam conhecer a boa nova do Evangelho e viver uma autêntica experiência de fé com Jesus. Que seja para o coração de cada um deles revolucionária. Olhem, de maneira muito concreta, aqui falo com todos os outros irmãos e irmãs de uma maneira ampla. Muitos foram aqueles que passaram ao longo da nossa vida e que nos ajudaram a crescer na fé. Ter essa paternidade na vida do outro, na vida do nosso irmão e da nossa irmã, não acontece somente no conduzir o outro até as águas do batismo. Muitas vezes foi um sacerdote que nos levou até a pia batismal, ou melhor, que nos recebeu na porta da igreja, pegando toda a dimensão do rito do batismo. Quando nossa família aparece ali no seio da comunidade cristã e diz: trouxemos o nosso filho e pedimos à igreja o sacramento do batismo. É um sacerdote que lhe abraça, que pergunta o nome, que acolhe com o sinal da cruz e que conduz até a pia do batismo. Acompanhado de toda a igreja que canta, que estende suas mãos sobre aquela família e sobre aquele pequenino, que o unge para libertá-lo das insídias do maligno e para selá-lo como catecúmeno e depois o entrega as águas do batismo para receber o Espírito Santo. E em seguida a unção sacerdotal, real e filial. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, podemos dizer que o sacerdote que nos acompanhou às águas do batismo é um pai na fé, porque nos introduziu na família cristã, nos chamou à vida e ao ingresso nessa família. Foi pelas mãos do diácono, do sacerdote, ou do ministro leigo, que assim cumpriu esse ofício, que nós nos tornamos filhos de Deus e ingressamos na grande família cristã. Mas ao longo da nossa história de vida, foram talvez vários os batizados que nos chamaram outra vez a viver a alegria da nossa fé, a assumirmos de novo a nossa dignidade manchada, abandonada, ignorada talvez. Quantos de nós, na vida adulta, não foi pela pregação de um amigo, de uma pessoa querida, que se torna como um pai, uma mãe na fé, durante um grupo de oração, ou então durante um SC, ou mesmo ouvindo as homilias de um sacerdote ou participando de uma comunidade, a celebração da Santa Missa, que percebeu outra vez o seu coração acordar para a vida de fé. São Paulo vai escrever a Timóteo para revigorar o dom recebido. Essa é uma passagem muito bonita no início das cartas a Timóteo. E é muito marcante para todos nós. E quantos foram aqueles que exercitaram uma autoridade paterna e espiritual sobre nós e que nos ajudaram, assim, a reavivarmos a nossa fé. Talvez
aquele sacerdote que uma vez você participando do mutirão para a confissão, sentou-se para se confessar e pela graça de Deus ele conseguiu virar do avesso a sua alma, a tirar lá de dentro tanta coisa e a viver uma experiência profunda de recomeço. Meu irmão, ali você viveu uma experiência de fé. E aquele homem que passou na sua história de vida, naquele contexto bem específico, exerceu a sua paternidade espiritual, ajudando você a retomar o caminho do Senhor. Paulo gera para Cristo. Gera Timóteo, gera Tito, mas gera sempre para o Senhor, não para ele mesmo. Foi Paulo que cumpriu muitos momentos na vida dos dois. Aqui nós estamos vendo uma paternidade que acompanha na história. Por meio de Paulo eles conheceram o Evangelho, por meio de Paulo foram batizados, por meio de Paulo receberam a instrução e a formação, por meio de Paulo foram conduzidos à liderança das comunidades cristãs e eleitos pelo povo, foram também ungidos e consagrados como sacerdotes e bispos em favor do cuidado daquelas igrejas locais. E Paulo os acompanhou durante todo esse tempo, uma paternidade longínqua e ao mesmo tempo longilínea, porque os acompanhou por anos. Muitas vezes vivemos experiências de paternidade espiritual que não tem essa longilinearidade, porque por causa dos movimentos e das situações da vida, acontece de mudarmos de casa, mudarmos de cidade, a família se muda de um bairro para o outro e perdemos o contato com aquele sacerdote, o Senhor então nos conduz a um outro sacerdote, ou então perdemos aquela amizade que era tão próxima e porque tivemos que mudar de estado a causa de trabalho, viajar com a esposa e os filhos, quando a gente chega naquela outra cidade, eis que o Senhor com carinho nos conduz até a companhia de uma comunidade cristã, onde temos a chance de recebermos outra vez o cuidado da paternidade espiritual, que é tão importante para a nossa caminhada na fé. Como é importante. Volto a me dirigir agora aos religiosos que nos escutam, seminaristas e sacerdotes, meus irmãos e minhas irmãs, não deixem passar a experiência da direção espiritual na vida de vocês. Muitos de nós trazemos sinais marcantes da graça de Deus nessa experiência durante o nosso período de formação, no seminário, no noviciado, ou mesmo durante o juniorato. E vimos o quanto foi relevante para o nosso crescimento de fé, para aprofundarmos a experiência de fé e nos tornarmos homens e mulheres mais inteiros na hora do anúncio do Evangelho, homens e mulheres que realmente provam uma intimidade concreta com o Senhor e vivem à luz dessa intimidade. Essa não é uma experiência que marca um momento da nossa vida, ou seja, é a experiência que todos devem ter no noviciado, todos devem ter nos seminários, todos devem ter durante o juniorato. Não, essa é uma experiência que merece espaço na sua vida até o último momento. Como o Senhor vai ajudar a conduzir isso? Bom, depende bastante. Depende de quem? Depende dele. Ele vai conduzir. Santa Faustina passou por tanta dificuldade nessa área e em muitos momentos, agitado, o Senhor dizia para ela, não se preocupe. No momento em que não houver um diretor espiritual a quem eu lhe possa apresentar, lhe conduzir até ele, eu mesmo me ocuparei de cuidar do seu coração. Mas Jesus não abria mão que Santa Faustina vivesse essa experiência de grande humildade e entrega, que era confiar-se às mãos de um sacerdote que a pudesse guiar. O quanto isso trazia ao coração de Jesus grande satisfação e consolação. Poder amá-la e cuidar da sua filha querida através do coração de um outro filho. Como o Senhor se alegra de educar e conduzir um coração ao exercício da paternidade e o outro coração ao exercício da filiação, que faz dele também um grande pai para tantos outros. Nesse caso de Santa Faustina, uma grande mãe espiritual
para tantos outros. Santa Teresa d'Ávila se confiou a São João da Cruz, era inclusive bem mais novo do que ela, um sacerdote ordenado há pouco tempo. Santa Teresa do Menino Jesus também tinha um zelo muito grande com a orientação do seu diretor espiritual. E mesmo o Padre Pio teve também o seu diretor espiritual, a quem escrevia as suas anotações. Imaginem, meus irmãos, e como era agradável ao coração do Senhor, e como o Senhor era exigente com o Padre Pio, para que ele tivesse sempre um diálogo claro, e tudo aquilo que dissesse o diretor espiritual, Jesus exigia o cumprimento de Padre Pio. E a alegria do coração do Senhor era recolher a obediência do coração de Padre Pio ao seu diretor espiritual. Porque alguém pode dizer, mas Padre Pio tinha os estigmas e tinha um coração tão íntimo ao coração de Jesus? Ele não precisava de um diretor espiritual. Não é uma necessidade pragmática. Nesse vínculo e nessa relação acontece uma experiência de fé, se renova a nossa experiência de fé e se aprofunda a intimidade com o Senhor. De muitos modos e maneiras, porque para além de todo conhecimento e experiência pessoal de ambos, tem o acontecimento da presença de Deus, que extravasa o conhecimento e a experiência, e que gera um vínculo dotado de grandes virtudes e de graça suficiente para fazer com que provemos a eternidade e todos os valores próprios da vida eterna. E isso enriquece a nossa experiência humana e merece ser vivido por cada um de nós. Entende? É uma necessidade real. É bem verdade que a maioria dos nossos irmãos e irmãs, fiéis leigos, não conseguem ter tanto acesso à direção espiritual por causa da grande multidão que temos e por causa da pouca quantidade de pastores que temos também, para ouvir e para acompanhar. Mas se aqueles poucos que conseguem viver uma boa direção espiritual acompanhado por um sacerdote colocam o seu coração em pronta disponibilidade nas mãos de Jesus, eu tenho certeza que o Senhor lhes confiará muitos. E pego aqui um exemplo. Quantos professores, no exercício de suas profissões, e em escolas católicas, por exemplo, podem ser para os seus alunos não apenas um mestre na introdução do saber, mas também um exemplo de vida cristã. E não apenas um exemplo de vida cristã, mas um testemunho de experiência e de intimidade com Cristo. E não apenas um testemunho de experiência e de intimidade com Cristo, mas também um pai e uma mãe espiritual que inspira nos seus alunos o desejo pelas coisas de Deus e que os ajuda a viver essa experiência concretamente. Mas como eu posso fazer isso, padre? Eu estou interferindo no exercício da minha profissão. Não, absolutamente não. Em sala de aula você é um professor. Mas sendo uma escola católica, por que não começar rezando a oração do Pai Nosso e da Ave Maria, ou pedindo o Divino Espírito Santo, ou ensinando os alunos a se prepararem para a prova e não esquecerem de pedir a Deus a ajuda, não apenas para que não tenha o branco na prova, mas para que tenham a disposição de preencher o branco da cabeça com os estudos durante o tempo de preparação até a prova, né? E de consagrar o dia de estudo em casa a Nosso Senhor, de dividir com eles a preocupação. Quantos queridos professores que nos escutam são os alunos que muitas vezes param diante da nossa mesa e em meio a uma conversa muitas vezes ligada ao tema, de repente a conversa dá um corte e você se dá conta que aquele teu aluno tem a necessidade de falar. Falar de si, falar do que está sentindo, falar do que está passando, às vezes te pega até de surpresa, pois ela ou ele sente a necessidade de falar de um sofrimento e de um vazio que está provando na vida. E sabe-se lá por que cargas d'água, vamos usar essa expressão popular, ele foi sentir confiança de naquele momento falar isso com você. Olha aí, nesse momento, não basta ser mestre de um saber.
ali, como o padre falava numa outra meditação, usando como referência os nossos amigos que trabalham como motoristas particulares, taxistas e tantos outros, ali entra em jogo o teu coração cristão, o teu coração como homem e mulher de fé, que iluminados pela vida de fé que levam, que iluminados pela experiência de Deus que trazem, têm um coração para oferecer ao outro, que não está procurando naquele momento, ou não está tendo, melhor dizendo, uma necessidade imediata de um conhecimento e de um saber para o qual você tem a maestria, mas está precisando de um coração que o escute, que sendo um homem de fé, uma mulher de fé, você também terá maestria suficiente para que o Mestre, Senhor da sua vida, possa inspirar no teu coração as palavras justas e os gestos para confortar e consolar o coração daquele jovem ou daquela jovem que veio até você. Estão vendo as ocasiões acontecendo? É assim. É assim que nós inspiramos. Se vocês pegarem a vida de Dom Gnocchi, um sacerdote italiano, que fundou o Hospital São Rafael, ele era professor em um colégio quando estoura o período da guerra e ele sente o desejo de acompanhar os soldados que estavam morrendo na campanha do norte da Itália. E a sua ousadia e decisão era tão forte que ele inspirava a garotada de tal modo que quando ele decidiu ir para a guerra, acabou que a garotada decidiu se alistar junto com ele, e isso foi uma tragédia para o coração de Dom Gnocchi, porque viu todos os meninos que ele preparou indo para a guerra e tendo suas vidas em situação de perigo. Ele acompanhou cada um deles. E quando voltou, teve um amparo de alguns deles, daqueles que voltaram da guerra, para poder começar essa grande obra que gerou o famoso Hospital São Rafael e o grande trabalho de recuperação de crianças com deficiência física no pós-guerra e depois permaneceu assim até hoje. É um santo sacerdote e um homem que inspirou profundamente os seus alunos como professor, porque os meninos não vinham até ele só por conta da matemática, mas vinham a ele, também tinham com ele aula de religião, mas em muitos momentos conversar sobre aquilo que estavam vivendo. E você pode pensar, bom, mas eles faziam isso porque ele era um padre. Sim, o fato dele ser padre tornava óbvio a porta aberta para o socorro e para a possibilidade de falar com Deus. Mas quem atrai é Cristo. E talvez o Senhor não tenha a possibilidade ali de colocar diante do teu menino, da sua menina, colocar diante do seu aluno, da sua aluna, um sacerdote. Mas levou você, a quem no dia do batismo ele ungiu para que também tenha um coração sacerdotal, ou seja, capaz de suplicar a Deus em favor dos seus irmãos. Um coração capaz de orar e de levar para junto de Cristo Senhor cada um daqueles que Ele ama e que Ele busca. É muito bem. Vamos cumprir essa missão também. É para além da sua competência imediata como mestre de um saber, mas é diretamente ligado à competência de um coração que ama Jesus. E isso é paternidade espiritual. Esses passos que fazemos juntos, através das meditações ao longo desses meses, também é uma forma de cumprirmos o exercício dessa paternidade espiritual. Não tenham dúvidas. O Padre Fábio não consegue conhecer a experiência de cada um de vocês. Mas o Senhor me dá a graça de amar cada um com muito carinho. E quando seja através dos exemplos, seja através das pregações, as palavras alcançam o teu coração com uma precisão enorme que são capazes de inspirar atitudes heróicas e valorosas na sua alma. Não tenha dúvidas.
é o teu Senhor que está cuidando de ti, está cuidando de mim. E bendito seja o Senhor se através desse nosso caminhar se cumpre uma experiência de autêntica paternidade espiritual, inspirando e conduzindo uma retomada da vida cristã e um exercício concreto e maior da vivência do Evangelho. Se essas palavras edificam no coração de cada um de vocês, o desejo por amar intensamente Cristo e legitimam a ocasião oportuna por uma profunda experiência de fé. Bendito seja o nome do Senhor, e eu tenho certeza que o Senhor promove esses acontecimentos e muitos sinalizam isso no feedback do grupo. E consagramos sempre esse momento ao Senhor como uma obra no cuidado da direção espiritual do povo de Deus em todo o nosso Brasil, porque o nosso grupo alcança desde o sul do Brasil até os limiares da zona amazônica. É impressionante. E digo mais, avança para o norte do continente americano até os confins gelados do Canadá e vai até o outro lado do mundo e percorre a Europa e também algumas partes longínquas da África. Bendito seja Deus, como chegamos tão longe e como podemos cuidar de tantos corações. Mas se o Senhor está cuidando do teu coração, atenção, cuida, em muitos momentos você se sente como um filho espiritual. Mas o Senhor, que te toma como filho e cuida de você como filho, te prepara a força e a maturidade para que também você seja pai. Para que você também coloque o teu coração nas mãos do Senhor e exercite em Cristo a paternidade, a maternidade espiritual por tantos homens e mulheres pelo mundo. Veja um outro exemplo de maternidade espiritual agora. As nossas irmãs consagradas em tantos conventos de clausura, elas vivem continuamente o exercício de oração por todos nós. O padre já falou disso aqui algumas vezes. E seja paternidade, seja maternidade espiritual, ela tem esses dois momentos. Como assim, padre? Tem um momento direto, como São Paulo faz referência ao falar a Tito e a Timóteo, em que ele próprio os instrui, não apenas na carta, mas ele diz que grande consolação foi quando Tito esteve com ele, que eles juntos partiram em inúmeras missões. Ele enviou Tito a Corinto para resolver um problema importante que estava acontecendo na cidade. Então tiveram momentos diretos de um convívio imediato, de uma troca de experiência de vida. A mesma coisa com Timóteo. E com Timóteo ainda tem uma particularidade. São Paulo evangelizou a avó e a mãe de Timóteo. Ele acompanhou Timóteo pequenino. E ele faz referência: recebestes o Evangelho por primeiro de sua avó e de sua mãe. E ele evoca continuamente a maternidade espiritual da avó e da mãe de Timóteo. O chama de filho espiritual, e de fato é, pois o gerou na fé, mas não o gerou sozinho, o gerou nas mãos da maternidade espiritual de sua mãe e de sua avó. Em muitos momentos Paulo também o acompanhou, mas tem uma passagem que Paulo deixa clara essa segunda experiência da paternidade e da maternidade espiritual. Que Paulo continuamente se lembrava de Timóteo e rezava por ele em suas preces. Olha que coisa bonita, meus irmãos. Você não sai do meu coração. Aonde vou, levo você comigo em minhas orações. Me digam, queridas mães que nos escutam, e Deus não escuta, o coração de uma mãe que continuamente leva o filho em suas orações. Escuta e como escuta, não é verdade? Como escuta. Se o Senhor escuta aquelas a quem Ele entregou seus filhos para que fossem chamados à vida, educados e levados até Ele, como não ouviria as orações dos homens e mulheres a quem Ele confia seus filhos para uma retomada na fé, para o começo de uma experiência de fé? Querido sacerdote, religiosa que me escutam,
O Senhor olha com atenção a oração de seus corações por cada um daqueles homens e mulheres que eles nos entregam no exercício do nosso ministério. O Senhor nos dota com um coração de carne para rezarmos com a amorosidade de um coração de pai e de mãe por cada um dos filhos espirituais que o Senhor nos entrega. E filhos espirituais não são só aqueles que a gente acompanha, como o padre dizia, né? De maneira longilínea. São aqueles que muitas vezes a gente acompanhou de momento, porque ele viveu uma experiência de confissão que foi decisiva para a vida dele aqui, vindo na minha paróquia, mas na verdade ele é de uma outra paróquia. E aquele momento de paternidade espiritual sobre a vida dele, que me faz muitas vezes rezar por ele e levá-lo comigo no coração por um longo tempo, é fundamental, porque a paternidade não se realizou só no confessionário, mas no quanto daquele confessionário o seu coração traz consigo de oração pelo outro, pegando esse exemplo concreto, né? Então a paternidade e a maternidade espiritual, ela tem esses dois momentos. Muitas vezes os nossos irmãos de vida de clausura, como o padre fazia referência, vivem apenas aquele momento, o momento espiritual de rezar. Porque exatamente por serem de clausura, como por exemplo as carmelitas, não podem partir em missão a realizar ações apostólicas. Mas quantas vezes, no exercício delas ali, cumprem uma missão que é fundamental na vida do outro, pois através daquelas orações o Senhor sustenta as batalhas espirituais dos filhos espirituais de cada uma delas. Talvez elas não consigam fazer um apostolado direto com aqueles por quem rezam, mas quantas pessoas não passam às vezes no convento e recolhendo o testemunho delas, ou mesmo por uma troca de cartas, como era antigamente, né? Ou por um contato a mais pelos serviços, ou como por exemplo na Ordem Terceira, acompanhadas por uma carmelita de referência, vão crescendo na vida espiritual e ali se estende o exercício dessa maternidade espiritual. Ah, padre, mas é só uma que sai para fazer a formação, por exemplo, do grupo da Ordem Terceira, e como todas participam disso? A oração e a vida comum de todas com aquela uma nutre a vitalidade da maternidade daquela que sai para fazer a formação. Vê como de muitos modos e maneiras o Senhor cumpre o cuidado em favor do exercício da maternidade e da paternidade espiritual. Não abramos mão disso, e bendito seja Deus por nos dar essa ocasião de estarmos meditando juntos, ontem São Paulo e hoje 2 filhos espirituais de São Paulo. Veja o que tivemos hoje no Evangelho. Lucas capítulo 10, o envio dos 72. Depois disso o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 à sua frente, a toda a cidade, lugar aonde ele próprio deveria ir. O Senhor investe da autoridade que lhe é própria e envia, dizendo que a colheita é grande e os operários são poucos. Muito bem? Falando da paternidade espiritual, estamos multiplicando aqui os operários que se colocam presentes pelo mundo afora a cumprir esse cuidado espiritual do Senhor. Peguemos o versículo 3 de hoje, a primeira parte dele, que Jesus diz: ide, ide. Mas o Senhor fala com muito realismo. Eis que eu vos envio como cordeiros entre lobos. Peguemos aqui o início da nossa meditação. Está vendo por que a direção espiritual, falando de maneira particular com os sacerdotes e religiosos que nos escutam, os seminaristas, está vendo como a direção espiritual não é só para o momento do seminário, do noviciado? Meu amigo, vivendo num mundo rodeado de lobos, a gente precisa do amparo e do socorro de Deus, primeiro, para não sermos devorados, segundo, para permanecermos firmes na fé, como São Paulo vai falar aos seus colaboradores, dentre eles Timóteo e Tito, e terceiro, para não sermos impregnados da mentalidade do mundo e nos tornarmos também nós lobos. Os 3 grandes riscos que tocam a gente
E como é importante a paternidade espiritual realizada por um irmão, por uma irmã, que nos acompanha ao longo da vida, do exercício do nosso ministério, para que nós possamos cumprir o mandato do Senhor e permaneçamos ovelha do Senhor no seu rebanho até o fim. Cumprindo muitas vezes o exercício que somos investidos de pastorear o rebanho, mas sem perdermos a essência do nosso coração de sermos ovelhas no rebanho de Cristo. Como é importante. E depois vem todo o restante do anúncio. Ao chegar numa casa, saúde essa casa, se for um lugar de paz, a paz permanecerá, comei e bebei do que forem oferecido, enfim, curai os enfermos e anunciai que o reino de Deus está próximo. Sim, meus irmãos, está no meio de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Paulo Apóstolo, pela intercessão de São Timóteo, São Tito, pela intercessão de São José, a quem foi consagrado esse ano, e pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.